Porque, mano, tem que fazer pose, senão depois eu me complico. Meus irmãos, eu sou grato a Deus pela oportunidade, né, pela vida dos irmãos. E quero ser breve, mas eu quero compartilhar uma palavra com a Igreja de Cristo nessa noite. E tenho certeza plena e absoluta de que Deus vai falar conosco de uma forma muito poderosa. Quando eu estava lendo esse texto, algo me chamou a atenção e por isso eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Eu posso pedir aos irmãos, pode se assentar, até porque o texto qual nós iremos comentar, ele está fragmentado em alguns versos, e à medida que eu for comentando os assuntos, nós vamos fazendo a leitura deles, tá bom? Quero agradecer desde já ao pastor Flávio, que está lá em São Carlos. Um culto maravilhoso de ceia, Santa Ceia do Senhor, primeiro culto dos nossos irmãos lá de São Carlos. Meus irmãos, eu vou ler primeiramente o verso, vai estar na tela aqui o texto de Êxodo capítulo 8, verso de número 25. E esse versículo, ele tem por contexto um cenário que, se nós somente lêssemos e explicássemos o texto, já seria algo preocupante para nós mesmos em nossos dias. Mas isso aconteceu há mais de 3.000 e tantos anos atrás, 3.500 anos atrás. Só que é um fato que é atual para os nossos dias. Por isso que eu amo a Bíblia Sagrada. Êxodo 8, 25. Eu vou ler e já explico. Diz assim: Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs, fez uma proposta: Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Todos nós conhecemos e sabemos que lá no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa e faz um pacto com ele, pastora Davi, faz uma aliança. E posteriormente essa aliança ela vem ser renovada ao seu filho Isaac. E após Isaac ela é renovada em Jacó. Sabemos que Jacó teve seus 12 filhos e um deles era José. E José se tornou, por bondade de Deus, governador do Egito, por um propósito divino. E ao se tornar governador, a Bíblia diz que ele levou toda a sua família para o Egito, para cuidar deles. Nós já conhecemos os textos, sabemos que houve um período de fome no Egito e um período de grande bonança e fartura, e quem estava na vez era José, e José foi o mentor, foi aquele que administrou, e o Egito cresceu de uma forma muito grande. E a sua família ficou aos seus cuidados durante um tempo. E fazendo isso, ele alcançou a bondade de Deus para toda a sua casa e toda a sua família. E aos olhos do faraó ele era bem visto. Só que a Bíblia diz que morreu José. Morre José, morre seus irmãos, morre toda aquela geração que estava no Egito. E posteriormente a isso, o faraó que assumiu o trono, que assumiu a vez. Faraó, o rei, é a mesma coisa, é apenas um título. Mas o rei que até então assumiu o cargo no Egito, ele não conhecia José, tampouco a história de José. E a Bíblia diz que o povo ele continuava crescendo e se multiplicando de uma forma sobremaneira, Paulo. E o novo rei, ele olhou e viu que aquilo poderia ser um risco para a nação egípcia. Por quê? Porque o povo estava crescendo demais. E ele então fala para as parteiras: olha, toda criança que nascer menino, mata, tira a vida. E elas, tementes a Deus, elas não fazem. Então ele libera uma outra palavra de ordem dizendo: olha, lança todas as crianças, meninos, no rio Nilo. Era a mesma intenção, para matar, e as meninas deixem viver. E conhecemos o texto que Joquebede tem um filho, o nome de Moisés, e ela o coloca, depois de 3 meses, não conseguindo mais ela sustentá-lo dentro de casa. E realmente deve ser algo extraordinário, conseguir conter o choro de uma criança durante 3 meses.
Após 3 meses, ela não consegue colocar ele num cesto, betuma ele, coloca ele nas margens do rio e fica observando, juntamente com Miriam também, a sua irmã mais velha. E a filha de Faraó vê aquela criança, se apaixona, leva para dentro do palácio e cuida de Moisés até que ele viesse se tornar um adulto. Moisés cresce, se desenvolve, aprende as artes, as culturas egípcias, a língua do Egito. Ele se formou com grande sabedoria e tinha um prestígio muito grande dentro do Egito. Só que certo dia ele matou um homem egípcio e isso fez com que ele tivesse que sair às pressas, fugido do Egito. Ele foge, ele vai se acampar agora nas terras de Midian. Lá ele conhece uma moça muito bela, se casa com ela e agora ele passa a cuidar dos rebanhos do seu sogro, Jetro. E um certo dia, a pastora deva ele cuidando das ovelhas do rebanho do seu sogro, ele vê uma sarça queimando, pegando fogo. E algo lhe chamou a atenção, não é o fato da sarça estar pegando fogo, não. É que a sarça ela pegava fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. E de dentro daquela sarça, ao se aproximar, uma voz o atrai e a voz fala com ele. Por quê? Porque a nação que até então se tornou grandiosa, numerosa, que estava dentro do Egito, era o povo de Deus, a qual Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E agora o povo está clamando por socorro. E Deus ouve a oração do povo e levanta o servo Moisés para libertar, para liderar o povo no caminho para fora da terra do Egito. De igual modo, Moisés ele representa, ele é um tipo de Cristo. Porque Cristo Jesus foi aquele que nos libertou da nossa vã maneira de viver, da escravidão do pecado. E eu aprendi, e eu leio essa palavra, eu percebo que o nosso adversário, ele não nos quer ver livres, libertos totalmente do Egito. E quando Deus levanta Moisés, Moisés vai até Faraó com uma missão, certamente uma missão um pouco complicada. Por quê? Porque ele seria o responsável por tirar todo aquele povo do Egito. Depois a Bíblia diz que foram mais de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. E naquele tempo, né, não vou falar, não tinha televisão, não, tinha muitos filhos, porque os judeus eles tinham esse hábito, esse costume. Para eles era motivo de grande alegria ter uma casa cheia de filhos. Diferente do nosso contexto atual, até mesmo do nosso Brasil. Nós muito quando temos 2, principalmente nos dias de hoje. Não é no tempo dos nossos avós. A minha mãe foram ela e mais 10. Era com força. Eu acredito que seus avós de igual modo. Nos nossos dias não, nós temos 2, 3, nós procuramos limitar. Mas enfim, esse é um outro contexto. E Êxodo 2, 23 diz assim: muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E lá no Monte Horebe, no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Moisés recebe essa ordenança de Deus, de tirar o povo do Egito, ele aceita. E eu percebo que por 4 vezes, dentro do livro do Êxodo, o primeiro texto que nós lemos faz menção, referência a esse, o Êxodo 8, 25. Por 4 vezes, Faraó, que representa o Satanás, o inimigo da minha e da tua alma, ele vai tentar barganhar, ele vai tentar de alguma maneira fazer propostas indecentes, propostas enganosas, fraudulentas, mentirosas para Moisés. Vamos para elas? Quem está comigo nessa noite? Aguenta me ouvir 40 minutos, meu irmão? Oh, maravilha, então vamos lá. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos ler novamente o texto, Êxodo 8, 25. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios a vosso Deus aqui mesmo, em terras egípcias. Meus irmãos, eu percebo e aprendo que toda proposta mundana, toda proposta que o inimigo da nossa alma faz para nós, ela é com a intenção, com o caráter, o modus operandi é de nos tirar da presença de Deus. Eu aprendo que existem 2 tipos de situações na nossa vida, na nossa jornada cristã. Uma delas é propósito. Todos nós estamos aqui nesta noite porque nós fomos movidos por um propósito. Eu tenho certeza que talvez ao longo do dia você recebeu alguma proposta, talvez de estar em algum outro lugar, talvez de ir para algum outro lugar.
mas você já colocou no teu coração, como fez Daniel capítulo 1, verso 8, assentou no coração dele não se contaminar com algo, mas ele propôs a continuar firme, continuar servindo a Deus com propósito. Você, de igual modo, eu acredito, propôs estar aqui nessa noite. Não que se você não viesse seria pecado, entenda bem, por favor, para não tomar a minha fala como uma heresia, não. Mas nós fomos certamente alcançados por algumas propostas. Mas eu louvo a Deus que você propôs no coração de estar aqui nessa noite, porque eu tenho certeza de que em algum momento esta mensagem, ela vai mexer com você, como mexeu comigo, e tem mexido com todas as vezes que quando nós abrimos as Escrituras Sagradas para ler e para compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando Deus fala para Moisés tirar o povo do Egito, com a bondade dele, eu percebo que Faraó ele vai se opor. E Deus, conhecemos os textos, conhecemos e sabemos que Deus ele vai enviar as pragas para castigar toda a nação do Egito. E a primeira proposta, dias do 8:25, é adorar a Deus no Egito. E a proposta de Faraó foi a que nós lemos. Só que olha só a resposta de Moisés a Faraó. No entanto, verso 26, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecemos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, assim como Ele mesmo nos determinou. Vou simplificar aqui a proposta que Faraó fez. E Moisés ele vai replicar, ele vai falar: não, de igual modo nós não podemos fazer assim. Não podemos prestar sacrifícios a Deus aqui no Egito. Porque entenda, segundo o contexto daquela época, eles sacrificavam ovelhas, cordeiro, gado ou boi, como preferir. E estes animais, muitas vezes, principalmente o gado, para os egípcios era considerado como animais sagrados. Então ele fala: não vamos fazer isso aqui dentro, porque correríamos o risco dele nos apedrejar. Então o Faraó ele vai de alguma forma tentar colocar uma emboscada, e da mesma forma o meu e o teu adversário, ele tenta de todas as maneiras colocar ciladas em nossos caminhos, para que nós continuemos servindo a Deus sim, mas não da maneira que Deus quer, não da maneira que Deus se agrada. Por isso hoje nos nossos dias, em nosso contexto atual, muitas igrejas estão lotadas, cheias de pessoas, mas que pouco têm entendimento e conhecimento do verdadeiro Deus, a qual nós estamos proclamando aqui essa noite. O rei ele estava propondo o quê? Olha, vocês têm liberdade para adorar, mas eles ainda continuariam com o sentimento, com o coração de escravo. Sacrificar a Deus no Egito é exatamente isso. É uma vida de adoração sem transformação. É uma vida de prestação, de serviço a Deus, mas sem o coração inteiro, sem inteireza de coração. É como alguém que faz algo, mas ele faz só porque alguém lhe está, talvez, lhe alfinetando. É como alguém que até vem para o culto, mas ele vem que meio forçado, meio que... Nós temos que estar atentos às propostas que o inimigo da nossa alma ele tem feito nos nossos dias. E essa proposta ela poderia ser colocada de uma forma muito simples. O que Faraó está propondo para Moisés: olha, podem adorar a Deus, mas adorem a Ele aqui mesmo, com os mesmos costumes que vocês já têm. Adore a Deus, mas com os mesmos costumes que vocês já estão vendo aqui dentro. E exatamente essa proposta que o inimigo da nossa alma ele tem feito para cada um de nós. Ele dizendo para o próprio Moisés: olha, Moisés, como já havia dito, o Egito ele representa o mundo. Faraó representa o Satanás, o inimigo da nossa alma, como preferir. E Moisés representa o libertador do povo, ou o próprio Cristo que nos libertou. Então a intenção de Faraó é que o povo continuasse, sim, servindo a Deus, mas no Egito. É alguém que está na igreja, é alguém que está servindo a Deus, mas que as suas atitudes ainda não mudaram. O seu comportamento ainda não é um comportamento de alguém que tipicamente pode-se dizer, não, realmente serve a Deus. É alguém que até está na igreja. É isso que o Faraó está propondo. Pode servir, mas serve aqui mesmo, não precisa de tudo isso, não precisa fazer da maneira que você está querendo. Adora a Deus aqui. Adora a Deus aqui mesmo no mundo. Só que eu aprendo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos transformar
Ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. O mundo hoje, irmãos, ele está tentando de várias maneiras dizer para mim e para você que não precisamos ser radicais, não precisamos ir tão longe, nós não precisamos ser tão quadrados. E quando eu falo isso, irmãos, me entenda bem, eu entendo, nós entendemos as épocas, o momento e a atualidade com a qual nós estamos vivendo. Só que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro que precisa de atualização como se fosse um aplicativo. A Bíblia Sagrada, ela é o que ela vai continuar sendo o que ela é, porque a Bíblia diz que o meu Deus, o teu Deus, o meu Cristo, o teu Cristo, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo eternamente. O que era errado no passado continua sendo errado nos nossos dias também. Aquilo que era adoração sincera no passado continua sendo adoração sincera nos nossos dias também. A adoração não mudou. Eu olho para o livro dos Levíticos, eu vejo que quando os irmãos eles iam prestar culto ao Senhor, havia-se toda uma reverência, havia-se todo um preparo antes. E nos nossos dias isso está diariamente, dia após dia, paulatinamente sendo abandonado. E por que isso? Porque estão rendendo-se às propostas de Faraó. Entende, irmãos? Quem vive de proposta jamais vai viver os propósitos de Deus. Quem aceita as propostas que esse mundo tem oferecido vai ter dificuldades sérias de viver de fato os propósitos maravilhosos que Deus tem para cada um de nós. E por que eu te digo isso? Por quê? Porque um dia me foi feita uma promessa. E segundo essa promessa eu comecei a viver por um propósito. E o propósito era de que eu não vivesse mais para mim, mas eu passasse a viver para Cristo. E a partir daquele momento eu entendi, eu comecei a compreender que Deus queria fazer algo na minha vida que eu a vida inteira busquei fazer, que é tentar viver de uma forma digna. Tentar sair das drogas, tentar sair daquela vida promíscua que eu vivia. Por quê? Porque eu estava tentando seguir as minhas propostas. Mas quando eu passei a caminhar segundo o propósito de Deus, e é isso que eu entendo, irmãos, e aprendo, que para a nossa vida, para que nós venhamos viver com êxito essa vida, nós temos que aceitar o propósito de Deus sobre a nossa vida. E Moisés, ele vai entendendo isso, porque Moisés, ele era um homem de caráter. Ele sabia aquilo que Deus havia proposto para ele. Olha, tira o meu povo daqui e leva eles para adorar no deserto. E a mensagem de Deus, ela é clara e simples. Mateus 3, verso de número 2. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E Atos 3,19 ainda diz: e arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Foi falado de manhã na escola bíblica dominical acerca do que é o batismo, do que é a conversão. E foi falado exatamente isso, é arrependimento. O povo, o que Faraó está dizendo aqui, olha, sirvam o Deus de vocês, mas do jeito que vocês bem entenderem. Não precisa de seguir a risca, não precisa de seguir essa linha tênue. Vocês podem servir a Deus aqui no Egito, continuar praticando os pecados de vocês, que está tudo bem. Irmãos, eu não posso servir a Cristo e continuar com as mesmas práticas que eu tinha lá no passado. Eu não posso sacrificar o meu Deus e continuar com os mesmos vícios, com as palavras pesadas nos lábios, com o coração maligno, porque esta é a proposta de Faraó. Verso de número 27. 8:27. Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, assim como Ele mesmo determinou. Sabe o que eu aprendo, irmãos, e percebo? Que nós fomos comprados, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Não foi pago com ouro, prata, não, mas foi o precioso sangue de Cristo. Hoje, eu e você, nós como servos de Deus, nós somos diferentes. Alguém precisa olhar para mim e para a tua vida e perceber de fato essa diferença. Se alguém olhar para mim e ver que eu não tenho nenhum tipo, um comportamento tipo de um cristão, eu continuo caminhando com os mesmos passos que eu caminhava quando eu estava no mundo, eu preciso rever os meus conceitos. E Moisés entendia isso, falando, nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair daqui sim. 2 Coríntios 6, verso 11 ao 18. Vou ler só o verso 17 para nós não alongarmos muito. Diz assim: portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos recebereis. Serei para vós
pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Moisés, ao ouvir a infame proposta de Faraó, ele fala: não, nós não vamos adorar aqui, Deus aqui, nós vamos, caminho de 3 dias, nós vamos adorar como Deus já nos determinou. Sabe o que eu aprendo com isso, com essa fala de Moisés? Já há uma forma pré-estabelecida por Deus da maneira qual nós devemos servir a Ele. Às vezes nós queremos servir a Deus da nossa maneira, como nos convém, como nos é mais confortável. Nós não queremos mais caminhar para sacrificar a Deus. Nós não queremos mais nos esforçar para ofertar a Deus a nossa vida como sacrifício. Moisés disse: não, Faraó, nós não vamos aceitar, parafraseando, colocando minhas palavras, nós não vamos aceitar as suas propostas. Eu vou pagar o preço, eu vou a caminho de 3 dias para sacrificar ao meu Deus. Essa foi a primeira proposta de Faraó: pode adorar a Deus, mas adore Ele aqui mesmo, no Egito. E por que Faraó diz isso? Porque ele não queria deixar o povo sair. O inimigo da minha e da tua alma, ele não quer que saiamos do Egito. Ele até às vezes permite pessoas. Por isso, muitas das vezes eu percebo que nos nossos dias nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Estarmos aqui não nos garante a salvação. Está na Bíblia. Você estar aqui dentro desse prédio não te garante a salvação. Pela graça sois salvos, isso não é nosso, é dom de Deus. Mas estarmos aqui nos dá a oportunidade de crescer, como já foi dito nessa noite, na graça e no conhecimento. O que você está fazendo aqui hoje é ofertando a sua vida como sacrifício agradável a Deus. Primeira proposta, Faraó fez a Moisés. Moisés disse: não, nós não vamos aceitar essa proposta. Mas o Faraó, ele é insistente, assim como o meu e teu adversário. Olha a segunda proposta dele, está lá em Êxodo 8:28. A proposta de Faraó é a seguinte: mas o Faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto. Maravilha, beleza. Mas não deveis ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Descarado. Sim, que é um sem vergonha, rapaz. Como diz lá na minha terra. Falou: olha, eu vou permitir que vocês vão caminho do deserto, 3 dias. Maravilha. Mas não vão muito longe, não. É Faraó dizendo: rapaz, pode ir, mas vão até uma certa distância, até onde os meus olhos podem alcançar vocês. E orem lá por mim também. Faraó não queria que o povo saísse do Egito. Mas olha o que Moisés vai dizer. Assegurou-lhe Moisés: olha, assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei, eu vou orar a Deus. E amanhã os enxames de moscas, porque eles estavam sofrendo agora a consequência da 4ª praga. É assim que Deus estava tratando. Deus estava amolecendo o coração de Faraó, ou endurecendo, ou tratando com orgulho dele. Amanhã os enxames de moscas abandonarão ao Faraó e teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o Faraó não volte a agir com falsidade. Olha, Moisés já estava sabendo, estava talvez prevendo que o Faraó já estava de molecagem, estava de tretagem com ele. E impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto. Meu irmão, esse Faraó aqui, terrível. Mas Moisés não se deixou enganar pela proposta aparentemente boa. Talvez se alguém com os olhos tapados, ou talvez alguém emocionado ia dizer: maravilha, nós conseguimos. Nós nem íamos sair, mas agora já deixou a gente sair. Mas não foi isso que Deus falou. A proposta que Deus havia falado para Moisés não era para que eles fossem próximo do Egito. Não, era para sair do Egito. Não era para ficar perto do Egito. E essa segunda proposta, sabe o que quer dizer? Olha, sacrifiquem a Deus, o Deus de vocês no deserto, mas permaneçam sobre a influência do Egito. Isso aqui é perigoso. Olha o 1 João, primeira epístola de João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que nele existe ou o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é para nós, é atual isso aqui. Pode ir sacrificar ao Deus de vocês, mas não vão muito longe. São pessoas que as pessoas que até frequentam o culto, até vêm na igreja, até participam dos trabalhos que acontecem nas igrejas.
vou melhorar a frase. Mas são pessoas que não ficam estacas, que não têm raízes, que não têm profundidade. Irmãos, e por que eu digo isso? Porque eu vejo dia após dia essa igreja, graças ao bom Deus, temos este privilégio de homens e mulheres que têm graça de Deus para ensinar, para ministrar, para nos ensinar e nos ajudar ao pleno conhecimento de Cristo. Foi o que Paulo escreveu aos irmãos lá de Colossos. Paulo, na realidade, ele fez uma oração aos irmãos, pastor Adevair, pedindo a Deus que os irmãos viessem a ter total plenitude do conhecimento da graça, da bondade de Deus, de Cristo Jesus. Então, eu percebo que o meu Deus, o teu Deus, Ele quer que nós cresçamos. Foi o que a primeira epístola de Pedro também falou acerca disso, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Devemos progredir. Eu aceitei a Cristo e desde então a minha vida precisa ter uma evolução. Eu aceitei a Cristo, eu preciso caminhar com Ele e crescer diariamente. Eu não posso continuar menino na fé, eu não posso continuar nanico. Qualquer coisa me para, qualquer coisa me deixa atribulado. Qualquer coisa me faz querer encarnar novamente o velho homem. Essa é a segunda proposta de Faraó. Por que eu digo isso, irmãos? Porque a igreja brasileira hoje, principalmente nessas épocas agora, irmãos, eu falo isso com tristeza, é uma verdade, de época de final de ano, de carnaval, até época de Páscoa, eu acho que isso, sei lá, vai caminhar com o coelhinho da Páscoa, some da igreja. Mas sabe o que acontece nessas épocas? Muitas pessoas, por não estarem firmadas, por não terem raízes, se deixam ser levadas pelas influências do mundo. Eu falo, irmãos, eu tive experiência com isso. Quando eu me converti, o primeiro ano talvez foi o ano mais difícil. Por quê? Porque eu tive essa experiência amargosa de estar na igreja e naquele dia ter bloco de samba na rua, ter carnaval na Avenida do Povo em Taubaté, e a minha carne pulava, saltava querendo aquilo, mas eu entendi que era uma proposta maligna para me tirar da presença de Deus. Era uma proposta satânica para me tirar da presença do Pai e me levar para longe dos propósitos que Deus tinha para cumprir na minha vida. Eu precisei crescer, amadurecer, buscar entendimento para aquilo que estava acontecendo comigo. Não é diferente com a sua vida. Não pense você que se você tem algum tipo de desejo mundano, carnal, que tenta te afastar de Deus, é porque você é diferente de mim. Não, nós somos todos iguais, irmãos. A Bíblia diz que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Só que ele orou, a Bíblia diz, e por 3 anos e meio não caiu sequer uma gota de chuva sobre a terra. E depois ele orou e a chuva veio sobre a terra de uma forma tremenda. Você está entendendo? Então nós compartilhamos das mesmas situações. Só que eu aprendo que nós também carecemos da mesma graça, da mesma bondade do Deus da palavra. E é Ele que nos dá graça para conseguirmos vencer as propostas satânicas. Em alguns países da Ásia, do Oriente Médio, Turquia, Irã, Afeganistão, Coreia do Norte, alguns dos países onde é cortina fechada, é cortina de aço para o Evangelho. Não entra o Evangelho, não entra a Bíblia. Só que nesses países, pasme você, existem cristãos, homens e mulheres de Deus, que se reúnem, não tem esse mesmo privilégio que nós temos aqui, de portas abertas, multidão de pessoas. Não, meu irmão, 7, 8, no máximo 12 pessoas, escondidas, não podem fazer barulho, não podem expressar com total liberdade como hoje nós temos. Muitos deles se sujeitam até correndo risco de morte por professar a fé em Cristo Jesus. Mas eles não negam a sua fé. Eles não têm a oportunidade de estar na igreja como eu e você temos. Mas eles não deixam de buscar a presença de Deus. Por que eu digo isso e com muita seriedade? Porque no nosso Brasil, qualquer perseguição tira o crente da igreja. Veio a pandemia, tem pessoa que até hoje não voltou, meu irmão. Meu irmão, você que está me assistindo, acabou, pandemia, já acabou, meu irmão, pode voltar, pelo amor de Deus. Veio lockdown, teve pessoa que deu graças a Deus, por quê? Porque fechou as igrejas, pastor Devair. Não teve culto, ô glória, teve gente que até deu glória a Deus. Meu irmão, paz você, eu vi isso aí.
Eu ouvi gente falar, graças a Deus hoje não tem culto. Eu falei, misericórdia, irmão. Porque um dia de culto foi o dia que eu entrei por uma porta de igreja e a minha vida estava toda destruída, como o irmão PC falou aqui nessa noite, e a minha vida foi mudada, alcançada e transformada, porque Deus tinha um propósito. É duro dizer isso, mas é uma grande realidade para os nossos dias, irmãos. Muitos irmãos em muitos lugares do mundo, eles glorificam a Deus quando tem a oportunidade de se assentar para compartilhar da palavra de Deus. Mas não vamos aceitar as propostas de Faraó. Porque quando eu pensei nisso, eu li algumas matérias de alguns irmãos nossos. Irmãos, são irmãos nossos. Professam a fé no mesmo Cristo que eu e você. E às vezes nós encontramos tantas desculpas. Colossenses 1:9, olha a oração de Paulo pelos irmãos lá de Colossos. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Olha aqui, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmão, o diabo ele não quer que você cresça, ele não quer que eu cresça. Ele não quer que nós avancemos no reino de Deus, no Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. O PC falou algo que é algo interessante para nós. E nós comentamos isso de manhã também. Que todos nós que estamos aqui nesta noite, nós somos pessoas capazes de realizarmos grandes obras para o nosso Deus. Existe algo dentro de mim, de você, meu irmão, que chama-se Espírito Santo. Ele é o agente capacitador para realizarmos as obras que Deus confiou aos homens. Não foram anjos, irmãos, que vieram à terra para pregar para mim e para você. Foram homens de Deus, mulheres de Deus, homens que Deus chamou, levantou para cumprir um propósito. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém teve ousadia de olhar para um jovem drogado, um jovem que estava nas drogas, numa situação lamentável, e teve a coragem, a ousadia de dizer: ei, Jesus te ama e Jesus vai te levantar para pregar a sua palavra. Porque nós não podemos aceitar as propostas que o mundo tem feito, meu irmão. Eu não sei quais são as propostas que têm secado a tua casa, mas o teu filho ele não vai morrer na droga. A tua filha não vai morrer na prostituição. O teu marido ele não vai morrer na bebida. A tua esposa ela vai servir a Deus ao teu lado. Você precisa enfrentar os desafios que a vida lhe propõe. Moisés ele enfrentou o faraó. Ele falava com Deus, falou: Deus, eu não sei falar, então leva Arão. Leva Arão, Moisés, não tem problema não. Eu vou usar você, mas Arão vai ser o seu porta-voz. Pode ter certeza, meu irmão, aquilo que você não conseguir fazer, Deus vai colocar um Arão do teu lado para te dar graça, para chegar ao propósito que Deus tem para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E através de você, gerações podem ser alcançadas. Na minha casa, nós não éramos servos de Deus, nós não tínhamos conhecimento pleno, conhecimento de Deus e da sua vontade. Mas precisou situações acontecerem dentro de casa, para que nós entendêssemos que existia, ou melhor, perdão, existe, não existia. Existe um Deus no céu que continua cuidando dos seres humanos nessa terra, meu irmão. Nós não estamos abandonados ao léu. Faraó perdeu mais uma. Tiago 4, verso 7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa proposta de Faraó para Moisés, para adorar a Deus, mas não ir muito longe, era para que ele viesse a adorar. Continua adorando, mas fica perto, fica sobre a nossa influência. Me faz lembrar do texto de Mateus 13, verso de número 3 ao verso de número 8. Põe na tela para nós, por gentileza, meu irmão. Mateus 13. Jesus, ele constantemente, ele ensinava contando por meio de parábolas. Era fazendo comparação das situações da época e colocando elas aparentemente uma ao lado do outro para que as pessoas tivessem um entendimento mais amplo. Olha o que diz Mateus 13, verso 8.
verso 3, perdão, meu irmão, do verso 3 em diante, diz assim: Jesus ensinou-lhes então por muitas coisas, por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. E essa parábola ele mesmo explica, está lá no verso de número 19, ele diz assim: que quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, vem o Satanás, e arranca aquilo que foi semeado ao coração, e estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Percebe-se que o inimigo da minha e da tua alma, ele só pode ter acesso àquilo que nós damos liberdade a ele, porque existe um princípio chamado princípio da legalidade. O inimigo da minha e da tua alma, ele só pode agir dentro daquilo que nós damos vazão a ele. Verso de número 5: outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, se secaram. Este segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração, é aquele que ouve a palavra. Ele logo aceita no seu coração a palavra que foi perguntada, que foi semeada. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo. Ele permanece por pouco tempo. Irmãos, nós precisamos lutar para permanecermos na presença de Deus. Esse segundo tipo de coração, ou de terreno, como preferir, são um tipo de pessoas que vêm lutas, vêm perseguições. A primeira coisa que elas fazem, ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar o apoio de um irmão, ao invés de conversar com seu pastor, ao invés de pedir socorro para Deus, a primeira coisa que elas fazem, quando vem a luta, a perseguição, vem a dificuldade, elas abandonam, primeira coisa, a igreja. Aí alguém diz: eu sou a igreja. A IBD nós já aprendemos hoje de manhã também, coisa boa, meu irmão, é a escola bíblica dominical. Você é a igreja quando você está em comunhão com seus irmãos. Sozinho você é templo, morada do Espírito Santo. A igreja ela é constituída por membros, onde cada um tem as suas devidas funções. Cada um de nós temos uma habilidade maravilhosa para estender a mão para alguém e para de alguma forma ajudar e auxiliar os nossos irmãos. Procure ajuda, meu irmão. Procure ajuda, procure alguém para te ajudar, para te apoiar. Procure um Arão, um Ur, para quando você não conseguir sustentar os seus braços levantados, eles consigam te apoiar e você continue vencendo as batalhas que você tem enfrentado. Nós não somos sozinhos, não existe carreira solo para o evangelho. Não existe aqui ninguém que seja forte o suficiente demais para dizer: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Eu preciso de você. Não sei se você sabe disso, mas eu quero dizer esclarecidamente: eu preciso de vocês. Preciso de cada um dos irmãos. Sou carente das vossas orações. Eu preciso da ajuda de cada um dos irmãos que estão aqui. Seja uma palavra, seja um abraço, seja você extrair um sorriso a alguém. Alguém já passou por algum momento onde você estava meio triste, e quando você viu aquele irmão, aquela irmã, você conseguiu por algum momento de descontração, 5 minutos que seja, ter um momento de descontração, onde aquela pessoa te fez sorrir? Eu passei isso com o pastor Devê ali agora, irmão. Fazia uns dias que eu não via ele já, eu pensei que ele estava lá na serra ainda, de Ubatuba. Eu vi ele ali, eu falei, me alegrou o coração. 2 minutos de conversa, eu saí dali rindo sozinho com ele ali. E não é porque o pastor é engraçado, não, porque a presença dele me transmitiu alegria naquele momento ali, por uma circunstância que ele falou, algo ruim que aconteceu, mas a expressão dele não foi de tristeza. Está entendendo, meu irmão? Então nós conseguimos suprir as necessidades dos nossos irmãos, simplesmente com a nossa presença, com a nossa vivência, e através daquilo que Deus fez em nossa vida e através de nós. O faraó tentou enganar Moisés, mas vou finalizar a parábola aqui, verso de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Este aqui que foi sufocado, é aquele que ele ouve a palavra, ele se alegra com a palavra, mas as preocupações dessa vida, as seduções deste mundo, as riquezas, as muitas ocupações o sufocam. Ele já não tem tempo para mais nada, ele já não tem tempo para a família, ele já não tem tempo, não.
ele já não tem tempo para ler a Bíblia. Que essa é a proposta de Faraó. Olha, adora Deus, mas não vão muito longe não. Não precisa vocês ler tanto. Para que esse negócio de ficar lendo Bíblia todo dia? Para que isso? Para que orar todo dia? Você quer orar? Que fanático. Proposta de Faraó. O diabo tem soprado isso na mente de muita pessoa. Não precisa orar todo dia. Ora só os dias que tiver culto, já está bom. Na terça, na quinta e no domingo, está bom demais. Não aceite esse tipo de proposta, meu irmão. Paulo escreveu aos irmãos lá em Tessalônica dizendo que nós devemos orar sem cessar. Orai sem cessar. Jesus ele contou inúmeras parábolas falando acerca do dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Ah, eu estou desanimado, vai orar. Irmão, eu estou com problema, vai orar. Irmãos, eu estou com uma luta, aí vai orar, crente. Verso de número 8, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E essa aqui eu quero acreditar que somos nós. Corações férteis, onde a palavra de Deus tem sido semeada, onde a palavra de Deus tem produzido, onde a palavra de Deus tem alcançado corações. Meu irmão, a palavra de Deus, quando ela alcançou a minha vida e a tua vida, sabe qual é o propósito de Deus nisso? É que de que através de nós, outras pessoas também sejam semeadas. Porque é isso que Deus fez conosco. Deus permitiu alguém semear e hoje nós somos responsáveis por semearmos na vida de alguém. Proposta de Faraó, vão adorar a Deus, mas não vão muito longe. Nós precisamos romper com isso. Se eu aceitei a Cristo, meu irmão, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer o que está escrito lá em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Nós precisamos romper com as dificuldades que nos cercam, que nos atropelam, que muitas das vezes tentam tirar a nossa, o nosso desejo de fazer aquilo que é tão maravilhoso, é tão bom estarmos aqui. Só que o inimigo ele tem lançado essas propostas. Vem o cansaço, vem o desânimo, e vem a tristeza, vem a angústia, vem a decepção. Ah, não vou mais na igreja. Não aceitemos as propostas de Faraó. Vamos romper com o mundo, vamos longe, vamos atravessar o que tivemos de atravessar. A terceira proposta de Faraó está lá em Êxodo capítulo 10. Eu vou ler do verso 7 ao 11, por favor. Verso de número 7. O verso de número 7, na realidade, é um dos conselheiros de Faraó. Vai chamar a atenção do rei e falar para ele: olha, os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: até quando esse homem, está falando de Moisés, será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirvam ao seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Esse camarada aqui é inteligente, porque ele percebeu que tudo o que estava acontecendo, as pragas, a calamidade que estava acontecendo no Egito, faltaria tempo para falar acerca das 10 pragas, as 10 pragas que assolaram toda a nação do Egito, na realidade, estava fazendo referência a 10 deuses que eles criam no Egito, deuses que eles adoravam, deuses que eles idolatravam. E cada praga foi, na realidade, como se fosse uma zombaria, não uma zombaria, mas uma afirmação de que o verdadeiro Deus é o nosso Deus, que faz coisas extraordinárias e faz cenários portentosos para que o nome dele seja glorificado. Só que esse conselheiro não foi ouvido. E olha a proposta de Faraó para Moisés. Verso 8. Então Moisés e Arão foram reconduzidos, ou seja, novamente foram levados à presença do Faraó, que lhes disse: ide, servi ao vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Então, peraí, ele está dando um aval para Moisés ir. Ele falou: então tá bom, né? É como se o conselheiro achasse: olha, agora sim, o Faraó está dando ouvido aos nossos conselhos. Então ele fala: olha, tá bom, então vocês vão, mas quais serão os que hão de ir? Ele perguntou. E a resposta de Moisés, verso 9. Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, havemos de ir. Porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Essa foi a resposta de Moisés.
Faraó perguntou, Moisés respondeu. Beleza, olha o que diz agora o faraó, a réplica. E o faraó afirmou, bom, em verdade, precisarei mesmo do Senhor quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças? Vede como tendes más intenções, não há de ser assim, mas ide, somente vós, os homens, e servi a o Senhor, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. A terceira proposta de Faraó a Moisés, e é a mesma proposta que o inimigo da minha e da tua alma faz a nós, é deixar as mulheres e os filhos. E só. É o tipo de pessoa que quer seguir uma carreira solo. Irmãos, hoje, a maior luta, a maior batalha travada que todos nós vivemos, eu me incluo nela, são batalhas familiares. O inimigo da minha e da tua alma, ele não quer que a minha esposa e a minha filha estejam comigo aos pés da cruz. Ele não quer que a tua esposa, o teu marido, os teus filhos estejam com você aos pés da cruz. Por isso ele luta diariamente para tentar desestabilizar lares. Por isso, marido, se a tua esposa está buscando a Deus, está na igreja, louve a Deus pela vida dela, ainda que você não entenda, mas vai chegar um tempo que você vai entender. Esposa, se o teu marido está na igreja buscando servir a Deus, entenda, apoie ele, ainda que você ainda não queira acompanhá-lo por enquanto, Deus vai tratar com você vai um dia entender o propósito maravilhoso por qual Deus alcançou a vida de vocês. Pais, se os teus filhos ainda não estão da maneira como você gostaria na igreja, aos pés da cruz, continue lutando por eles, continue perseverando pela vida e pela alma deles, porque é necessário. Porque eu entendo, irmãos, e percebo que a luta diária, ela nos cansa, ela nos fadiga, ela nos faz às vezes entrar em um estado de, como um burnout, é isso, Marcelo? Burnout, palavra difícil, a nordestino falando inglês, dá nisso, burnout. O cansaço excessivo nos faz querer parar, desistir. Sabe aquele tipo de pessoal, não aguento mais orar por eles, não aguento mais orar por ela, vou abrir mão. Não faça isso não, meu irmão. Porque a senhora, minha mãe, que certamente está nos assistindo, ela não desistiu de mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela perseverou, ela orou. Até quando alguém disse, não tem jeito, não tem mais jeito, vai morrer assim. Ela continuou perseverando pela minha vida, pela minha alma. Ela não se rendeu a propostas de Faraó. Você está na igreja, está bom. Você está servindo, está bom demais. A sua vida está bem. Não está bem. A nossa vida ela só vai estar bem quando nós conseguirmos lograrmos êxito. Quando todos os nossos estivermos na presença de Deus. E essa é uma luta que eu compartilho com os irmãos, que nós precisamos nos unirmos em prol dela. Entendemos que cada um de nós somos diferentes. Mas eu tenho certeza que eu vou para o céu junto com a minha família. Eu vou alcançar essa bênção maior, em nome de Jesus. Então o faraó está dizendo, olha, vai Moisés, vai só os homens, mas deixa as famílias para trás. Sabe qual que é a estratégia deles? Os homens eles iam, certo? Só que em algum momento, certamente, meu irmão, eles iam sentir saudade dos filhos e da esposa. É verdade, irmão. Às vezes minha esposa vai para casa da minha casa, fica lá, meu irmão, dá uma saudade. 2 dias só que ela fica lá, meu Deus do céu. Cadê minha costelinha? Não veio, não está aqui. Eu falo, não filho, vem embora logo, não fica, não, tá bom já deu. Tá entendendo? Então, a estratégia de Faraó, pastor Oliveira, é essa. Vai só os homens. Os homens eles iriam, mas em algum momento eles teriam que voltar. Ou seja, eles continuariam escravos. Não ia mudar nada. Tá entendendo, meu irmão? Proposta maligna de Faraó. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele quer de todas as maneiras possíveis escravizar os nossos filhos. De que forma ele tem tentado fazer isso? Através das mídias sociais, através da internet, através dos ensinos antibíblicos, ensinados dentro das salas de aula. Isso tem sido terrível. Terrível, irmãos. Alguns 2 anos atrás, houve uma infâmia que foi feita dentro da rede de saúde pública que alguns ficaram chocados. Eu já não fico mais, por quê? Porque tudo isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. Paulo escreveu isso, instruindo Timóteo.
acerca de um tempo em que surgiram homens terríveis, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, enfim. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Nós precisamos, não vou lá policiar não, mas orar pelos nossos filhos, vigiar alguns passos. Porque às vezes nós vemos a facilidade que uma criança hoje tem para mexer no aparelho de celular. Isso é fato. Mas segundo os neurocientistas, uma criança, ela não deveria ter acesso às telas, sejam do celular, tablet, computador, pelo menos até os seus 2 anos de idade, no mínimo, no mínimo. Por quê? Porque isso faz com que o seu cérebro seja, vamos dizer assim, inundado por... É como se você estivesse desconstruindo o cérebro daquela criança. Meu irmão, e hoje, se uma mulher grávida, se você colocar o celular na barriga dela, a criança pula. Pula, meu irmão, para colocar o dedinho lá para destravar. Tá terrível. Tá avançado demais. Antigamente já nasci, já tinha um celular. Agora não, na barriga da mãe já tá querendo mexer. Escuta a notificação do WhatsApp, a barriga já mexe. Nós temos que ter atenção, irmãos. Eu não estou generalizando o não uso da ferramenta do aparelho, me entenda bem, por favor, não. Mas nós devemos estar atentos. Porque eu já vi, irmãos, já vi pessoas com síndrome da internet disponível, mas não conectada. Sabe quando a internet está disponível, mas não está vindo sinal? Adolescente que não pode ficar sem internet, passa mal, irmão. Misericórdia, sangue de fogo, labareda. Mas isso é para que nós venhamos entender que é uma ferramenta útil para nós, para muitas coisas, mas é uma ferramenta que o inimigo também percebeu a eficácia dela e tem entrado através dela. E de que forma que nós conseguimos hoje salvar ou salvaguardar os nossos filhos de serem escravos? Segundo a Reis capítulo 4, você se lembra do texto? Que certo dia uma mulher dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: olha, teu servo, o meu marido, ele morreu e ele deixou uma dívida e eu não tenho o que pagar, e os meus filhos estão aí, os credores estão à porta, e agora? É tipo ela falando assim: ó, meu servo, o meu marido que foi teu servo serviu vocês tantos anos, faça alguma coisa por mim. E ele falou: olha, Eliseu, o que tem em casa? Fala: não tem nada, não tem um pouquinho de azeite na botija, é o que basta. Se tem azeite na botija, é o que basta. Se tem azeite na tua vida, meu irmão, é o que basta para que você consiga guardar, salvaguardar a tua casa e a tua família. Ela vai, pega os vasos emprestados, os filhos também, eles começam a deitar o azeite dentro do vaso, multiplicou o azeite, ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda viveu do resto. A mulher ainda se tornou uma empreendedora, ó. Pequenas empresas, grandes negócios. É a Lisa do azeite. Está entendendo, meu irmão? Nós precisamos salvaguardar a vida dos nossos. Certa feita, Marcos capítulo 2, 4 amigos com um paralítico, uma maca, uma cama, foram até Cafarnaum para levar esse amigo à presença de Jesus. Chegando lá, não tiveram como entrar, diácono Paulo. Tentaram entrar, não tinha como pela porta. Olharam pela janela, não tinha jeito. A única possibilidade era o telhado. Subiram em cima do telhado, telharam a casa, lançaram, introduziram aquele paralítico à presença de Jesus. Precisa estar na casa. Ah, mas lá em casa sou só eu. Graças a Deus que ainda existe, ainda há você lá dentro para lutar pelos seus. Dura coisa se não tivesse ninguém dentro da tua casa servindo a Deus. Se é só você, glorifica a Deus por isso, porque Deus escolheu você para que através de você a tua casa seja alcançada, para que a tua família seja liberta, para que o nome dele seja glorificado. Vai só os homens, fica as mulheres e as crianças. Moisés disse não, porque essa era a intenção. E a outra atitude: faça como Moisés, diga não, eu não vou servir a Deus sozinho, eu vou lutar pela minha esposa, vou lutar pelos meus filhos. E o dia que faltar força para você, meu irmão, nos chama. A gente dobra o joelho junto aqui, vai orar, vai chorar junto. O que nós não podemos é abandonar a igreja, abandonar a casa de Deus. Eu não estou generalizando, irmãos, eu não estou colocando toda a confiança no templo, entenda bem. Mas eu penso, eu olho e reflito, irmãos, nesses pouco mais de 15 anos que eu sirvo a Deus. Quantas situações, quantos momentos difíceis eu enfrentei.
e tive apoio de irmãos, apoio de irmãs que oraram por mim nos momentos de dificuldade. Tive um pastor que me chamou a atenção nos momentos que eu falei, não quero mais, não vou prosseguir, não vou mais fazer, isso não é para mim. Você está entendendo, meu irmão, a importância de nós estarmos na igreja, na casa de Deus? Tem hora, meu irmão, que você vai ser aconselhado, vai ser abraçado e alguém vai dizer te ama. Mas tem hora que alguém vai te aconselhar, vai te abraçar e vai dizer, para com isso, rapaz. Deixa de ser besta, como diz na minha terrinha. Você é crente, você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você não é isso não, você vai conseguir, você vai vencer, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado. Então para com esse pensamento. E às vezes a gente não gosta de ser confrontado, mas graças a Deus que ainda existem homens e mulheres de Deus que confrontam a nossa vida quando necessário. Moisés confrontou o faraó, Moisés falou, não aceito. Não foi esse o propósito inicial de Deus. E a outra proposta de faraó, meu irmão, essa proposta, olha o que 1 Timóteo 5,8 diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, esse tem negado a fé e se tornou pior do que os descrentes. Moisés, ele não aceitou deixar a sua família para trás. Nem os velhos, nem as esposas, nem o gado, nada. Ele falou, não vai ficar nenhuma unha aqui nesse Egito, vai todo mundo. A frase-chave, célebre para fechar esse tópico, é Atos 16:31, meu irmão. Você conhece o texto melhor que eu. Quando o carcereiro, vendo que os presos haviam fugido, Paulo pregou para eles. E eles perguntaram o que eles fariam para ser salvos. E Paulo diz, eles prontamente afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os da tua casa. Josué 24:15, também uma declaração maravilhosa. Josué diante do povo falou, olha, eu não sei quem que vocês querem servir. Se é os deuses dos amorreus, a qual da além do rio, a qual é o Deus dos amorreus, a qual serviriam os vossos antepassados, além do Eufrates, ou os deuses em cuja terra vocês estão habitando. Ele vai dizer, porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, eu não sei qual que é a escolha de vocês. A nossa é, eu e minha casa. Ele não diz eu somente, não, eu e a minha família, eu e os meus, vamos servir ao Senhor. O faraó recusou a proposta de Moisés. E qual que foi a resposta que Deus deu para ele? Foi a praga dos gafanhotos que aniquilou a lavoura e a agricultura da nação do Egito. Sabe o que eu percebo com isso? O cuidado que Deus tem com a nossa vida e com a nossa alma. Meu irmão, Deus, olha, aniquilou o Egito por causa do seu povo. A quarta proposta de Faraó para nós finalizarmos. Êxodo 10, o verso de número 24. Êxodo 10, 24. Olha o que diz. O faraó mandou chamar a Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servi ao Senhor, ou a Yahvé, fiquem somente os vossos rebanhos, e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão ir convosco. Olha, se Moisés fosse alguém emocionado, Moisés ele era sensato, Moisés ele era alguém equilibrado, manso. Ele ficou brabo algumas vezes aqui na Bíblia, né, se você ler os textos, mas ele era manso. E essa proposta aqui de Faraó, meus irmãos, ela é muito estratégica. É como se Faraó estivesse dizendo aqui, olha, vocês vão adorar o Deus de vocês, pode levar as mulheres, pode levar as crianças, mas é o seguinte, deixa os gados, deixa os rebanhos, deixa os bens de vocês sobre a influência do Egito. É isso aqui que ele está propondo. Pode ir, já que vocês querem levar as mulheres e as crianças, vai você, vai sua família, pode ir, mas deixa os bens de vocês. E Moisés disse o quê? Verso 26. Contestou-lhe Moisés, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Outras traduções dizem nem sequer uma unha ficará.
Porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Moisés disse não. Nenhuma unha vai ficar. Moisés já estava irritado já com o faraó. Eu já fiquei irritado. Estou irritado com esse faraó aqui, um teimoso, rapaz. Moisés falou, não vai ficar nem sequer uma unha aqui no Egito, faraó. E seguinte, nossos rebanhos vão conosco, não vai ficar nenhum casco. E a proposta dele é o quê? Nós não sabemos quais animais escolheremos, porque eles tinham que levar animais para o sacrifício. Como que eles iriam adorar a Deus se não tivesse como ofertar uma oferta de sacrifício? E muitas pessoas hoje, nos nossos dias, sofrem dessa síndrome. São pessoas que elas dizem, não, eu sou de Deus, eu sou cristão, sou servo de Deus. Mas os seus bens continuam sob a influência do Egito. Sabe aquele tipo de pessoa que prega contra o crescimento? Quando eu falo prega, não ministra, mas quando a sua palavra, as suas palavras em si, são contra o crescimento daquilo que chamamos de reino de Deus na terra. Ele é contra, ele não acha interessante quando se fala de oferta. Eu não quero gerar uma polêmica, mas é algo que é necessário para os nossos dias. Meu irmão, quando eu me converti, eu posso contar da minha vida, eu não conheço a sua, mas quando eu me converti ao Senhor, pensa eu, um camarada com 68 quilos, magro que dava dó, paletó de 2, se tivesse lista só cabia uma, magro, fumava 2 maços de Hollywood por dia. Meu irmão, eu não contabilizei, mas por baixo eu gastava dinheiro que eu não tinha, irmãos, pelo menos R$50 naquele tempo, há mais de 15 anos atrás, quase todos os dias, com bebida, com droga, com cigarro, e quando eu não tinha, eu emprestava de alguém, e quando alguém não me emprestava, eu pegava fiado na biqueira. Era uma vida desleixada, meu irmão, de miséria, e eu não fazia conta disso. E quando eu me converti, eu entendi que eu não poderia converter só o meu coração a Deus, mas o meu bolso também. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo que nós temos, tudo que nós somos passa a pertencer a Ele. Não é a declaração que Paulo escreveu dizendo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que Deus quer fazer conosco, irmão? E às vezes a gente é tão cabeça dura e não entende. Deus, Ele quer nos abençoar. A Bíblia diz, irmãos, o proverbista, se não me engano, diz que é da vontade de Deus. Deus, Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Eu acho que é Provérbios mesmo. Deus, Ele se alegra, Ele tem alegria. Imagina o nosso Deus alegre com a nossa prosperidade. E quando fala prosperidade, não estou falando só de financeiro, não. Mas isso também é consequência. Porque alguém que é próspero na vida, alguém que tem saúde, alguém que tem disposição, alguém que tem inteligência emocional, ele consegue desenvolver, ele consegue ser mais produtivo, ele consegue evoluir mais rápido do que outras pessoas. Meu irmão, pode reparar, faça uma conta e analise bem para você ver. Os judeus, eles entendem bem essa prática. Eles entendem bem essa questão de ofertar as suas vidas a Deus, de ofertar os seus bens. Por isso eles são prósperos financeiramente, por isso eles são muito felizes na maioria das vezes. Eu nunca vi, pelo menos, se você conhece algum judeu pobre que eu digo não é somente de dinheiro não, meu, pobre de espírito também. Mas na maioria deles são bem o poder aquisitivo. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas depois dá processo. Mas eles são, a maioria dos judeus que você conhece, são pessoas que são prósperas, que têm uma vida abastada, porque entenderam esse propósito, esse princípio de ofertar, de entregar a Deus, de não ser apegado ao dinheiro. Até porque, é o que 1 Timóteo 1,6, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Entenda, irmãos? Por isso que quando os evangelistas, principalmente Mateus também vai falar acerca disso, quando Jesus ele diz que quão difícil é entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por que ele diz isso? Porque as pessoas, Lucas 12 também vai retratar da vida de um jovem
que Jesus o convidou para seguir a ele ficou triste, porque Jesus falou para ele vender todos os bens que ele tinha, e depois falou para ele, segue-me depois. Ele ficou triste, porque ele estava agarrado, apegado ao dinheiro. O dinheiro é o vil metal, como o pastor usou essa expressão, achei interessante. O vil metal, ele é necessário. Ele paga as nossas contas, ele nos dá uma boa condição de vida. Ele nos ajuda a comprar aquilo que nós almejamos, aquilo que os nossos olhos desejam e almejam. E não é nada de errado nisso. Muito pelo contrário, coisa boa. Graças a Deus você tem bom gosto para comprar as coisas que você deseja. Só que nós não podemos ser agarrados ao dinheiro, ao ponto de não conseguirmos nos dispor a fazer aquilo que nos é confiado. E Faraó contava com a fuga de Israel e com a liberdade dos seus. Por isso que ele falou, pode ir vocês, mas deixa aqui o gado e as ovelhas, deixa tudo aqui, leva só as crianças, como vocês já me pediram, leva os seus jovens. E ele sabia, qualquer um de nós saberíamos, que se não houvesse ovelha, não houvesse o gado, a vaca, né, as crianças iam começar a pedir leite, e o pai falava, mas leite como? A vaca ficou tudo no Egito. Ia faltar alimento, enfim, obrigatoriamente, seria um mal necessário, eles teriam, pastor, que voltar para o Egito. Ainda que fosse para buscar o mantimento. Mas não era essa a proposta que Deus tinha para eles. Eu percebo e vejo que Moisés, ele ficou irritado. Por quê? Porque nessa altura ele já falou para Faraó, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, além da primeira proposta, ele aumentou agora as exigências. E qual foi a consequência disso? O Faraó ficou tão irritado e falou, olha Moisés, é o seguinte, quero mais nem ver você, não quero mais ver você enquanto eu viver. E foi essa a expressão que ele usou. E a última praga alcançou o Egito, onde conhecemos que foi a morte dos primogênitos, e todo o Egito acordou de luto naquele dia. Mas eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida, nós vamos honrar a Deus sim com os nossos bens. Meu irmão, eu falo isso porque é uma realidade. Eu, quando me converti a Cristo, pastor Devair, eu estava todo endividado, meu irmão. Misericórdia. Comecinho de casamento. Minha esposa, eu chamava ela sempre de amor, por isso pegou amor. Tem gente que chama de bem. Porque se eu chamasse ela de bem, o banco tomava. Tomava, irmãos. Por isso eu não chamava ela de bem. Aí pegou amor. Mas Jesus, ele saldou todas as minhas dívidas. E não é de sentido figuradão, viu, irmão? Deus me deu graça. Eu fui lá, quitei minhas dívidas, paguei quem eu devia. Acertei os meus credores. Não foi azeite não, foi no dinheiro mesmo. Mas por que isso? Porque eu entendi que enquanto eu estava apegado ao dinheiro, que eu pensei comigo, ao pensamento do cristão, oh meu Deus, eu me converti, pastor, falei, agora sou crente, né? Não bebo mais, não fumo mais, não uso mais droga, não preciso pagar mais as biqueiras que eu devia, não preciso mais pagar os barcos por onde eu passava e consumia, não preciso pagar mais os dinheiro emprestado que eu emprestei, que eu peguei tudo para consumir com droga, então, né, estou liberto. Pensei comigo, eu estava liberto, mas os meus credores não, eu precisava pagar os homens. Você está entendendo, meu irmão? E quando eu me desapeguei disso, falei, meu irmão, foi algo assim extraordinário. Deus é maravilhoso. Não era muita coisa não, irmão. Não fique espantado, não. Vai chegar uns credores, não, vai ficar tranquilo. Mas era pouca coisa, só que eu não tinha condições. E os camaradas queriam receber. Ia na porta da casa da minha mãe. Minha mãe sabe muito bem disso. Até 6 meses depois de convertido, foi um abençoado lá cobrar coisa que eu nem devia. Foi bom, porque eu preguei para ele. E hoje ele está na casa de Deus. E eu louvo a Deus por isso. O nosso irmão Fabiano. Deu trabalho aquele menino. Mas hoje ele está na igreja de Deus também. Está servindo a Deus lá na Universal. E eu louvo a Deus pela vida dele. Um moleque bom. Irmãos, Provérbios 3, verso 9 e 10. Conhecidíssimo. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios ou os teus lagares. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso para nós. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós venhamos superabundar em toda graça, em toda suficiência de bens sobre essa terra. A igreja lá de Atos, a Bíblia diz que eles não tinham nada em comum.
Eles pegavam os bens e repartiam todos entre eles, então ninguém tinha necessidade de nada, porque eles não tinham apego ao material. E nós devemos lutar de igual modo para vencer, sabe, este impulso desenfreado por querer reter as coisas. E um último texto que eu faço menção dele é Lucas 8, do verso 1 ao 3. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Essas pessoas, essas mulheres, serviam a Deus com os bens que elas tinham. Eu devo servir a Deus com os bens que o Senhor me confiou. Imagine nós, se nós hoje decidíssemos, decido hoje, não vou mais ofertar não vou mais contribuir, não vou mais entregar dízimo. Meu irmão, está vendo tudo que você está vendo aqui com os teus olhos? É dízimo, oferta, contribuição, generosidade, são irmãos que têm servido a Deus com seus bens. Nada disso aqui seria possível se nós retivéssemos aquilo que nós temos empenhado no reino de Deus. A obra, ela carece sim de recursos financeiros, e ela conta com os fiéis, conta com homens e mulheres generosos que contribuem, que servem a Deus com seus bens e que não aceitam a proposta de Faraó dizendo: vá vocês todos, mas deixe os seus bens aqui no Egito. Não, vou romper com o Egito, vou servir a Deus com os meus bens sim, não vai ficar nem sequer uma unha, nem um casco de animal vai ficar no Egito. Foi essa proposta que Moisés paulatinamente falou: não, é isso que nós vamos fazer e pronto. E finalizo a minha fala com o texto de Êxodo, capítulo 12, verso de número 31. E peço a você, por gentileza, pode se colocar de pé. Êxodo 12, 31. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, servi ao Senhor como você tem insistido. Levai convosco seus rebanhos, vosso gado, como você pediu. Parti e pedi vosso Deus para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo para que abandonassem depressa o país, exclamando: eis que todos nós morreremos. Olha aqui, irmãos, a fala agora não só de Faraó, mas dos seus conselheiros e todo o povo do Egito. Faraó falou: rapaz, vou usar a expressão nossa aqui, vai, some daqui, rapaz, pega tudo que é de vocês, pega a sua esposa, pega seus filhos, pega seus rebanhos, some logo daqui. E os conselheiros, imagina o pastor vai: rapaz, vai, anda logo, eles vai, não, com medo de morrer, meu irmão, com medo da morte, porque os primogênitos de todos os rebanhos, de todos os filhos haviam morrido, então estavam apavorados. E agora a expressão que eles vão usar é: sai tudo. E a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Pediu para eles agora, falou o seguinte: eles antes de sair, olha, é o seguinte, me dá pra gente vaso de ouro, vaso de prata. Sair, meu irmão, próspero, abençoado, felizes. Por isso que Miriam pegou lá um tamborim e começou a cantar depois, porque Miriam sabe da trajetória que eles haviam passado lá no Egito. Saíram abençoadíssimos da terra do Egito. Sabe por que isso? Porque eles rejeitaram as propostas de Faraó. Será que nessa noite você tem coragem também, meu irmão, de rejeitar as propostas de Faraó e viver o propósito de Deus sobre a tua vida? Porque eu percebo, irmãos, que quando o que está em jogo é a nossa fé, é a nossa vida espiritual, é a nossa casa, é a nossa família, nós devemos rejeitar as propostas que o mundo tem oferecido. Muitas pessoas têm se afastado porque eles estão vivendo longe dos propósitos de Deus e vivendo as propostas do mundo. Quando nós entendermos que nós precisamos ser mais exigentes quando o que está envolvido é a nossa casa, a nossa família, nós vamos lograr êxito dentro dos propósitos que Deus tem para nós. Então o convite meu por meio dessa palavra hoje é: rejeite as propostas do Egito, rejeite as propostas de Faraó. Não aceite negociar a tua fé. Não aceite baratear aquilo que Deus confiou a você. O dom, o talento, a disposição, a graça que Ele te deu. Utilize tudo isso, os teus bens, os teus recursos. Utilize tudo isso no reino de Deus. Para ajudar pessoas, para abençoar famílias. Deus, Ele quer e pode fazer isso, irmãos.
e muito mais, se nós crermos no poder do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero colocar a sua vida, sua casa, sua família diante de Deus e declarar que, em nome de Jesus, nenhum de nós que estamos aqui vamos aceitar as propostas do Egito, as propostas de Faraó. Todas elas foram recusadas e continuarão sendo recusadas, e nós continuaremos seguindo o firme propósito pelo qual o Senhor já estabeleceu sobre a nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai, Pai, mediante a Tua palavra eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer, meu Deus amado, porque até aqui a Tua boa mão nos tem sustentado. Até aqui nós temos visto, meu Deus amado, e contemplado que muitas são as propostas que o mundo tem a nos oferecer. Tem, meu Deus, nos oferecido, mas o Senhor, meu Deus amado, tem nos dado graça e condição de rejeitarmos todas elas. Oh, meu Pai, por isso que aqui está a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai, que venceu, meu Deus, as tentações, que venceu, meu Deus amado, as infâmias propostas do mundo, meu Deus amado, para servir, meu Deus amado, ao Senhor no Egito, para continuar servindo ao Senhor, mas não ir muito longe, ou até mesmo, meu Deus amado, para ir sozinho e deixar a família para trás, deixar filhos para trás, ou até mesmo, meu Deus amado, para levar filho, levar família, mas deixar os bens sob a influência do Egito. Nós Te louvamos porque, meu Deus amado, tudo isso hoje está sendo quebrado, aniquilado, meu Deus amado, segundo a Tua palavra, e nós cremos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, que nós sairemos daqui, meu Deus amado, vitoriosos, meu Deus, com os despojos, meu Deus amado, assim como o povo saiu da nação do Egito, vitoriosos, alegres, prósperos e abençoados, meu Deus amado, porque eles rejeitaram as propostas malignas de Faraó. De igual modo, meu Deus amado, a Tua igreja também está hoje, meu Deus, declarando, rejeitando todas as propostas do maligno, todas as propostas do diabo, todas as propostas que o Egito, que este mundo tem nos feito. Nós agora, meu Pai amado, nós declaramos que nós vamos continuar vivendo segundo o Teu firme propósito e andando, meu Deus, na direção, aleluia, da qual o Senhor já preparou para a nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Alcança a vida dos meus irmãos, alcança a família de cada um, alcança a vida dos filhos, alcança, meu Deus, a família. Ah, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, prospera a Tua palavra, que este lar, que esta casa, que esta família venha viver o novo, venha viver o sobrenatural, venha viver, meu Deus, o extraordinário, a qual o Senhor tem preparado, meu Deus, amar para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu nome continue sendo glorificado e que o Teu reino, meu Deus, continue progredindo, avançando, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos, ó Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pela vida dos nossos, pela vida dos bens que a nós foram confiados, e colocamos à disposição do Senhor, tanto a nossa casa, quanto a nossa vida, quanto a nossa, aleluia, nossos recursos, para a Tua glória. É o que nós, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E aplauda a Jesus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Lembrando aos irmãos, terça-feira temos culto de crescimento. Domingo próximo nós continuamos com a nossa EBD, mas antes tem a quinta-feira que tem culto família no altar. Então, aguardando você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Estenda suas mãos com as minhas. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos amém. Vá em paz, aplauda Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos em casa também, em nome de Jesus.